E aí, pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui o exercício 7.22 do livro de Contabilidade Introdutória dos professores da FEA da USP. Então, neste exercício ele diz assim, ó, o balancete de verificação da Epsilon Limitada, levantada em 30 de 11 de X3, apresentava a seguinte situação em suas contas, né? Então ele fala aqui, ó, caixa no valor de 5.000, depósitos bancários 26.100, mercadorias 15.000, compras 120.000, abatimento sobre compras 4.500, frete sobre compras 6.000, receita de vendas 280.000, devolução de vendas 9.000, descontos financeiros concedidos 3.500, frete sobre vendas 7.000, clientes 60.000, provisão para crédito de liquidação duvidosa 500, despesas de seguros 8.400, despesas de salários 60.500, despesas de aluguel 44.000, despesas financeiras, né, 1.500, aqui ó, 1.500, fornecedores 25.000, capital 50.000, capital integralizar 27.500, promissórias a pagar 30.000, prejuízos acumulados 6.500, salários a pagar 5.500, adiantamento de clientes 12.000 e despesas diversas 7.500. Então ele vai dar aqui algumas operações, olha, ele fala assim, ó, operações de dezembro e informações para ajustes. Então ele vai dar algumas operações aqui que nós teremos que lançar, né? Vamos ver aqui uma a uma, né? E ele pede aqui, ó, efetuar o lançamento dos saldos em 30 de 11 de X3 das operações de dezembro e ajustes diretamente nos razonetes. Apurar também aqui, ó, o resultado do exercício, né? Aí ele fala assim, ó, que em caso positivo, após a provisão para imposto de renda de 30%, né? Distribuir para a reserva legal, dividendos, né? E o saldo poderá permanecer na conta de lucros acumulados. Aí ele ainda pede um balanço patrimonial, né, em 31 de 12 de X3, e também uma DRE, né, uma demonstração de resultado do exercício e uma demonstração da mutação do patrimônio líquido. E eles nos dá a resposta aqui do lucro líquido, tem que dar 22.078, e o balanço fechar em 350.660. Então, muito bem, eu já li todas as contas aqui, porque como vocês sabem, quando eu fui escanear, né, quando eu vou escanear, vai chegando no final do livro aqui, ele fica com essa marca aqui, ó. Essa é a dobra do livro, acaba fazendo essa sombra, por isso que eu li todas as contas, para você não ter dúvidas aqui de cada conta, tá bom? Então, muito bem, então eu peguei cada conta, o que nós vamos fazer primeiro? O que eu fiz primeiro? Então, eu peguei cada conta e lancei aqui, ó, se ela é a débito ou a crédito, eu fiz um balancete de verificação. Então, caixa aqui, ó, eu nem vou falar todas as contas aqui, né? Porque nessa altura do campeonato você já sabe aí, né? Se é débito ou crédito. Mas eu posso te dizer, né, que os débitos, né, a soma de todos os débitos está batendo com a soma de todos os créditos, tá ok? E após fazer essa primeira verificação, o que eu fiz? Eu vim aqui nos nossos razonetes e coloquei aqui, ó, marquei cada conta. Eu separei em ativo, né, passivo e contas de resultado. Então no ativo eu vou ter o que, ó? Vou ter caixas, depósitos bancários, né? Provisão para crédito de liquidação duvidosa, conta redutora, clientes, compras, abatimento sobre compras, também uma conta redutora, né, da conta compras, frete sobre compras, mercadorias e também precisarei das contas, né, no decorrer do exercício, das contas de edifícios, terrenos e depreciação acumulada de edifícios. Já no passivo, quais contas que eu terei? Capital, capital integralizar, conta redutora da conta capital, promissórias a pagar, adiantamento de clientes, fornecedores, salários a pagar, lucros ou prejuízos acumulados, que nesse caso está dando um prejuízo, certo? E precisaria também criar a conta de títulos a pagar no curto prazo, títulos a pagar no longo prazo, encargos a apropriar, duplicatas descontadas, imposto de renda a pagar, reserva legal e dividendos a pagar. Já nas contas de resultado, eu vou ter aqui as contas de despesas financeiras, receita de vendas, despesas de salários, frete sobre vendas, devolução de vendas, despesas diversas, descontos financeiros concedidos, despesas de seguros, despesas de aluguel, despesa de depreciação, né, que eu vou ter que criar, despesas de cartório, despesas com refeições,
despesa com condução, reversão de provisão, despesas com crédito de liquidação duvidosa, custo das mercadorias vendidas, além, é claro, da apuração do resultado do exercício, certo? Agora que já sabemos todas as contas, aonde que elas ficam, nós podemos ir para o primeiro lançamento. O que ele diz aqui? Ó? Ele fala assim, ó, aquisição em 1/12 de X3 de imóvel constituído de edifício e terreno pela importância de 200 mil, sendo 10% de entrada e o restante, né? Aqui, ó, o restante representado por 18 títulos a pagar de 10 mil, né, cada um, vencível o primeiro, né, aqui, ó, vencível o primeiro, né, o primeiro título, em 1/1 de X4. Aí ele diz, ó, o edifício corresponde a 60% do valor adquirido do imóvel. Não, aqui, ó, ele diz assim, o edifício que corresponde a 60% do valor de aquisição, aqui está escrito, ó, aquisição do imóvel, tem vida útil estimado em 25 anos. A depreciação é feita ao final de cada ano, data do encerramento do exercício da empresa. Então ele me falou assim, ó, esse valor aqui, ó, de 200 mil, 60% corresponde ao edifício e 40%, obviamente, né, 40% vai ser o valor do terreno. Então, vamos lá. Eu vou criar a conta o quê? Edifícios, né? E a conta terreno. Então, o edifício é o quê? É 200 mil vezes 60%, certo? Então, o edifícios, ele vale 120 mil. E o terreno, ele vai valer o quê? 200 mil vezes 40%. O valor de 80 mil. Então, somei um com o outro, olha lá, está dando 200 mil. Então, eu já fiz os débitos, agora eu preciso fazer o quê? Preciso fazer o crédito, né? E como que ele fez o pagamento, né? Vamos ver aqui, ó. Ele falou assim, ó, ele comprou por 200 mil, sendo que 10% ele deu de entrada. Então, 10% ele deu de entrada. O que quer dizer que ele deu de entrada? Foi à vista, né? Então, aqui, ó, depósitos bancários vai ser o quê? 200 mil vezes 10%. Então, ele deu 20 mil reais de entrada. E o que ele falou? Que o resto, né? O resto ficou 18 títulos, né? De 10 mil reais cada um. Vencível, né? Em 1/1 de X4. Então, como que eu vou colocar esse restante desses 180 mil? Eu vou ter que lançar o quê? Em títulos a pagar. Cadê aqui o meu títulos a pagar? Então eu vou lançar em títulos a pagar. Quanto que eu vou lançar em títulos a pagar? Eu posso lançar diretamente os 180 mil? Não. Eu preciso lançar o quê? Eu preciso lançar só dentro de... o valor correspondente a um ano. Quando for o curto prazo. Então neste caso aqui, ó, eu vou lançar o quê? Eu vou lançar no curto prazo o valor de 120 mil. Por que 120 mil? Porque é 10 mil, que ele falou que é o valor de cada título mensal, vezes 12. Então, 120 mil. E o quanto que ficou faltando para o longo prazo, né? Ficou faltando a diferença, que neste caso vai ser 60 mil. Então, 60 mil com mais 120 mil, 180 mil. Mais o quanto que eu paguei à vista, aqui de depósitos bancários, mais 20 mil, 200 mil. Certo? Agora eu preciso... Ele me fala aqui também, ó. Ele me falou assim, ó, a depreciação é feita no final de cada ano. Data de encerramento do exercício da empresa, né? Então ele quer que você lance o quê? Ele quer que você lance a depreciação. Você vai lançar a depreciação do quê? De terrenos e edifícios? Não, terreno não vai depreciar, né? Só vai depreciar o quê? O valor do edifício. Então eu vou calcular aqui, ó, a depreciação acumulada do edifício. O que vai ser a depreciação acumulada? Eu vou calcular aqui primeiro o crédito, porque está aqui, ó, tá o valor, fica mais fácil a gente saber, a gente realizar o cálculo. Mas o certo aqui, o lançamento seria o quê? Eu vou debitar despesa de depreciação e vou creditar o quê? Depreciação acumulada de edifícios, tá bom? Então eu vou começar aqui pelo crédito, mas é só para a gente poder calcular melhor. Ele nos falou aqui, ó, que o edifício, ó, o imóvel, né, nesse caso o edifício, ele deprecia o quê?
em 25 anos, não é isso? Ó, tem vida útil estimada de 25 anos. Então, vamos lá, vamos fazer o quê? O valor do edifício é 120 mil, eu vou dividir por 25 anos. Então, ao ano, ele vai depreciar quanto? 4.800 ao ano. Só que olha só, agora vamos observar aqui as datas. Olha, ele está me falando que ele adquiriu em 1/12 de X3. E nós estamos encerrando aqui, ó. Nós estamos encerrando. Vamos ver qual que é a data que ele quer, ó. Ó, ele quer aqui, ó, levantar o balanço em 31/12 de X3. Então eu preciso colocar o quê? Qual que vai ser a depreciação desse edifício? Posso deixar esses 4.800? Não, eu preciso lançar só um mês. Ele comprou em dezembro e eu estou fechando o balanço no final de dezembro. Então eu vou pegar esses 4.800, vou dividir por 12, né? Que vai ser o valor mensal. Então, ao mês, o edifício ele vai depreciar 400, certo? Então, muito bem, eu já fiz o crédito aqui, né? Depreciação acumulada de edifícios. E vou fazer aqui, ó, o débito de despesa de depreciação na conta de resultado, né, no valor de 400, certo? Então, esse daí foi o lançamento de número 1. No 2, ele fala assim, ó, 2. Operações financeiras realizadas pela empresa. Então, ele está me falando aqui, olha só, 2.1, ó, um desconto de nota promissória. O valor do empréstimo de 30 mil, né? O valor do empréstimo é de 30 mil. Juros de 1% ao mês, pagáveis no vencimento. Despesas bancárias de 600, ó, você pode não acreditar, mas aqui está escrito, ó, despesas bancárias de 600, hein, galera, ó, despesas bancárias de 600. E a data da operação, 31/10 de X3, e esse desconto tem um prazo de 120 dias. Então, vamos lá, aqui, ó, nós vamos recorrer aqui, ó, para as anotações, né? Então, olha só, eu estou fazendo um desconto, né? Um desconto de uma nota promissória. Qual que é o valor da nota promissória? Olha, a nota promissória ela vale 30 mil. Eu vou descontar, né? Então, eu preciso calcular o desconto dos juros dessa nota promissória. Então, que conta que eu tenho que fazer? Ó, você vai ter que fazer 30 mil vezes a taxa de juros que ele deu de 1%, vezes o tempo de 4 meses. Quando você fizer essa conta, você vai ter um desconto de juros de 1.200. E ele falou que teve uma comissão de cobrança no valor de 600. Então, qual que é o valor líquido que eu vou receber? É a soma disso tudo. Então, eu vou receber o quê? 28.200, certo? Então, vamos lá aqui, ó, no meu razonete. Já que eu estou descontando uma nota promissória, quanto que vai entrar aqui, ó, no meu depósitos bancários? Quanto que vai entrar? Qual o valor que vai entrar? Vai entrar 28.200. Muito bem. Só que agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ainda colocar o que? O encargos, né? Preciso colocar os encargos dessa nota promissória, que neste caso nós já sabemos, né? O quanto que vai ser, ó, promissórias a pagar. Quanto que vai ser o encargo? Olha, eu antecipei, ó, de 30 mil, eu fui lá e eu descontei essa nota promissória, então o banco me pagou 28.200. Quanto que eu teria que pagar, né? Que seria o encargo, né? Então seria a diferença de 1.800. E eu ainda preciso colocar aqui, ó, eu ainda preciso creditar o quê? Depois aqui tá. Opa, aí pessoal, peraí que eu estava falando errado já, olha só. Eu tinha uma nota promissória de 30 mil, fui ao banco e descontei essa nota promissória. O banco me pagou 28.200. Agora eu tenho o encargo dessa nota promissória, né? Que seria referente aos juros, né? Então qual que é os juros? É a diferença desses 30 mil para 28.200, certo? Olha só, 30 mil para 28.200. Quanto que dá? 1.800. Então eu vou vir aqui, ó, em encargos a apropriar e vou debitar 1.800.
E eu tenho uma promissória a pagar, né? No valor de 30 mil, certo? Então, essa daí é a operação do desconto da nota promissória. Só que ainda ficou faltando essa parte aqui, ó, dos juros, que é o valor líquido recebido. Quanto que eu vou apropriar de juros referente a esse período, até o fechamento do meu balanço? Então, ó, aqui, ó. Isso, tá aqui. Então, qual foi o meu valor líquido recebido? 28.200. Então, eu vou calcular o custo efetivo da minha operação. O capital líquido obtido, 28.200. O montante que eu vou ter que pagar, 30 mil. O tempo, 4 meses. Então, aqui você tem duas opções. Olha, você pode fazer através da fórmula ou então usando uma calculadora HP12C, né? Para você achar qual que é a taxa de juros do seu custo efetivo da sua operação. Então vamos fazer aqui, ó, na HP, vamos ver aqui, ó. Então você vai colocar lá FCLX, né, para limpar a memória. Você vai fazer assim, ó, você vai apertar o número 4, que seria o número de períodos, neste caso N, né? 4 e depois N. Depois 28.200, vai apertar aqui, ó, o CHS para ele ficar com o sinal negativo e depois vai apertar PV, que é o valor presente. Depois 30 mil, que é o valor que eu teria que pagar, né? E apertar FV. E vai apertar o 0, apertar aqui o PMT, né, de pagamento. E por último vai apertar o I. Então ele vai calcular aqui, ó, para você a taxa de juros. Então nessa situação, ó, qual que vai ser os juros? Vai ser 1,55, 89, 11, 29, 1. Olha lá. Então deu aqui, ó, a taxa de juros do custo efetivo da minha operação. Então vamos ver quanto que eu vou pagar de juros por mês. Então olha só, o meu saldo devedor 28.200 em 31/10 de X3. Passado um mês, o que eu vou fazer? Olha, você vai pegar o seu saldo devedor e vai multiplicar pela essa taxa aqui, ó, que você achou do seu custo efetivo da sua operação. Então você vai pagar juros de 440 neste mês. Então, você soma com o seu saldo devedor neste mês. Vai fazer a mesma coisa para o próximo mês. 446, que seria o quê? O meu novo saldo devedor vezes a minha taxa de juros. E vai fazendo isso sucessivamente até que se acabe o tempo do seu desconto da sua nota promissória. Certo? Então, ao final, eu vou ter um pagamento de 30 mil, que seria o meu saldo devedor, né? No mês 1, mais o meu juros do mês 2. E quanto que eu tenho que apropriar aqui, ó? Olha só. Quanto que eu vou apropriar? Eu vou apropriar tudo isso daqui, ó, tudo isso que eu calculei de juros, olha. Vou apropriar os 1.800? Não, eu só vou apropriar o que ocorreu no ano de X3, que nesse caso foi 440 mais 446, que vai dar 886. Bom, então nós vamos lançar aqui, ó, nos encargos 886. Então vamos lá, vamos lançar. Nós vamos lançar como? Vai ser o que? Despesas financeiras, né? Aqui, ó, despesas financeiras no valor de 886. Ao que? A encargos a apropriar. Cadê aqui, ó? Encargos a apropriar. Olha só, já tinha calculado os encargos, mas eu vou apropriar apenas 886. Certo? Depois ele fala aqui, ó, no item 2.2, ó, ele está falando agora um desconto de duplicatas. Então ele me fala assim, ó, o valor do empréstimo foi de 50 mil. Os juros, né? Olha só, ele fala em juros de 1%. Você pode não acreditar, mas aqui está escrito juros de 1%. Então, juros de 1% ao mês. Despesas bancárias de 1.000. E a data da operação é 1/12 de X3, pelo prazo de 90 dias. Então, vai ser o mesmo raciocínio, olha só. O cálculo do valor líquido, olha só. 50 mil. Quanto que vai ser descontado de juros? Então, ó, a duplicata vale 50 mil. Quanto que vai ser descontado de juros da duplicata? Vai ser o quê? 50 mil vezes 1% vezes 3 meses. Então, vai descontar 1.500. O banco cobrou uma comissão de cobrança de 1.000. Então, quanto que eu vou receber líquido do banco? 47.500. Então, vamos lá. Vamos aqui no banco, né? Depósitos bancários.
Quanto que está entrando aqui, ó, no meu banco? Vai entrar 47.500. E qual que vai ser o meu encargo a apropriar? No meu desconto de duplicatas, né? Aqui, ó, passei já. Aqui, ó, encargos a apropriar. Quanto que vai ser? 2.500, que vai ser exatamente a diferença do que o banco está me antecipando. 47.500 mais 2.500 vai dar exatamente os 50.000. E eu vou em duplicatas, né? Duplicatas descontadas. Vamos achar aqui, ó, duplicatas descontadas. Cadê a conta de duplicatas descontadas? Aqui, ó. Duplicatas descontadas, eu vou creditar o valor de 50.000. Certo? Agora eu preciso achar o que? Quanto que eu vou apropriar aqui, ó, desses encargos aqui, ó, de 2.500. Quanto que eu vou apropriar neste período? Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai calcular o custo efetivo da operação. Então, o capital líquido obtido foi aqui 47.500, certo? Que já calculamos. O montante no pagamento, 50.000. E o tempo em meses, 3. Então, você pode fazer por esta fórmula aqui ou pela HP12C. Pela HP12C é bem mais tranquilo, né? Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Você vai colocar aqui, ó, o número de períodos, que nesse caso é 3, e vai apertar o N. Depois, 47.500, vai apertar o CHS para ficar negativo e depois você apertar o PV, que seria o valor presente. Depois, 50.000 e o valor futuro, FV. Por último, 0 e o PMT e vai apertar o I, que ele vai te trazer a taxa de juros aqui, ó, do custo efetivo da sua operação, 1,72, 44, 76, 81, 9. Certo? Então deixei marcado aqui. Então nós vamos calcular o valor do juros. Então, olha só. Observe que aqui, ó, o desconto da duplicata, ele aconteceu aqui, ó, em 1/12. Aqui, ó. O desconto da duplicata aconteceu em 1/12 de X3. E ele tem um prazo aqui, ó, de 90 dias. Então perceba já que você só vai apropriar um mês, certo? Então olha só, em 1/12 eu estava devendo 47.500. Em 31/12, olha só, vou calcular o meu juros, que seria o quê? 47.500 vezes a taxa de juros do custo efetivo da sua operação. Então 819. Você vai fazer isso por mais 3 meses. E ao final você vai ter o pagamento de 50.000. Qual que vai ser o encargo que eu vou apropriar? Só 819, que é o único período que corresponde a X3. Certo? Então vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Ó? Eu vou lançar o que agora? Vou lançar em despesa financeira. Vou debitar despesa financeira. Cadê aqui? Ó? Despesa financeira. Valor de 819. E em encargos a apropriar, eu vou creditar 819, certo? Então, esse daí foi o lançamento 2.2. Depois do 3, ele diz assim, ó, recebimento de 2.400 de cliente, considerado incobrável em 15/6, aqui ó, em 15/6 de X3. Então, eu estou recebendo de um cliente, né, 2.400. Então, se eu estou recebendo do meu cliente, eu vou lá no depósitos bancários, debitei 2.400 e vou na minha provisão, né, de créditos de liquidação duvidosa e vou creditar 2.400. Depois 4, ele diz assim, ó, operações com mercadorias. Venda de mercadorias no valor de 20.000, sendo metade à vista, né? Sendo metade à vista. E 4.2, ó, entrega de mercadorias no valor de 8.000, pelas quais já se havia recebido anteriormente. Então vamos lá, vamos fazer primeiro aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, venda de mercadorias. Então eu estou vendendo mercadorias no valor de 20.000 e sendo que metade desses 20.000 eu recebi à vista. Então eu vou vir aqui no meu depósito bancário, quanto que eu estou recebendo à vista? 10.000, é a metade de 20.000. E os meus clientes, aqui ó, mais 10.000. Eu tenho um direito de receber do meu cliente mais 10.000. E consequentemente eu vou vir aqui na minha receita de vendas e vou creditar 20.000.
Depois ele me fala o quê? Olha só, ele está me falando aqui, ó. O entrega de mercadorias no valor de 8.000, pelas quais já se havia recebido anteriormente. Então, eu vou aqui, vou em adiantamento de clientes. Olha só, o meu cliente já havia me adiantado 12.000. Então, eu já tinha recebido 12.000. E agora, então, ele falou o quê? Que eu entreguei mercadorias no valor de 8.000. O cliente já pagou 12 e eu vou entregar 8.000 em mercadorias. Então, adiantamento de clientes, 8.000. Debitei 8.000 e vou creditar o que? Receita de vendas no valor de 8.000 também. Certo? Então, esse foi o lançamento 4.2. Depois no lançamento 5, o que ele fala aqui? Ó? Vamos lá. Pagamentos efetuados em 10 de 12 de X3. Então, tem os salários de novembro e dezembro, frete sobre vendas, fornecedores, despesa de cartório, despesa de refeição e despesa de condução. Então vamos lá, vamos olhar primeiro aqui, ó, os salários, né? Então salários a pagar, vamos ver que conta que eu tenho aqui, ó, de salários. Olha só quanto que eu tenho de salários. Eu tenho 5.500 aqui, ó, a pagar. E ele está me falando que eu aqui, ó, pagamentos efetuados. Então o que eu vou fazer, olha? Eu vou debitar 5.500 em salários a pagar. Vou colocar o resto no que? Na despesa de salários. Cadê aqui, ó? Despesa de salários. Aqui, ó, despesa de salários. Que vai ser quanto? 7.500. Então, ó, 7.500 com 5.500 deu 13.000. Que foi exatamente o que ele me falou. E como eu estou efetuando esse pagamento, eu vou tirar aqui, ó, do meu depósitos bancários 13.000. Depois ele me fala aqui, ó, frete sobre vendas, 1.200. Então, vamos aqui, ó, frete sobre vendas, 1.200 a depósitos bancários, 1.200. Depois, fornecedores, 10.500. Então, eu vou procurar aqui a minha conta de fornecedores. Olha só, eu devo 25.000 no meu fornecedor, eu vou pagar 10.500. Então, vai ficar fornecedores a depósitos bancários, 10.500. Depois, despesa de cartório no valor de 190. Então, vamos achar aqui, ó, despesa de cartório. Cadê aqui, ó? Despesa de cartório no valor de 190. E vou o quê? Pagar a minha despesa de cartório no valor de 190. Despesa de refeição, 150. Vamos achar aqui, ó, minha despesa de refeição. Aqui, ó, despesa de refeição no valor de 150. E vou pagar 150. Despesa de condução, 100. Então, vou procurar aqui despesa de condução. Aqui, ó, despesa de condução no valor de 100. E vou pagar, acreditar aqui, ó, depósitos bancários, 100 também. Certo? Então, esse foi o lançamento 5. Depois ele diz assim, ó, no 6. Ó, o fundo fixo de caixa em 31 de 12 de X3, época de sua reconstituição, está representado por saldo em dinheiro, no valor de 100, e comprovante de despesas no valor de 4.900, sendo despesas de cartórios no valor de 500, despesa de refeição 2.500 e despesa de condução 1.900. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou colocar cada uma dessas despesas, olha, despesa de cartório 500. Vamos lá novamente, despesa de cartório. Aqui, ó, despesa de cartório. Estou debitando 500. Despesa de refeição. Aqui, ó, despesa de refeição 2.500. Despesa de refeição 2.500. E despesa de condução 1.900. Com mais 1.900. Então, olha só. Despesa de cartório 500. Mais despesa com refeição 2.500. Mais despesa de condução 1.900. Total
4.900. E eu vou fazer um pagamento dessas despesas, olha só. Então, eu vou vir aqui em depósitos bancários e paguei 4.900, certo? Então, esse daí foi o lançamento de número 6. No 7 ele diz assim, ó, a provisão para crédito de liquidação duvidosa deverá ser constituída na base de 3% do saldo da conta cliente, em 31/12, método da reversão. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer, vou lançar o quê? Provisão para crédito de liquidação duvidosa, a reversão de provisão. Por quê? Olha só quanto que eu tenho de provisão, olha. Tenho 2.900. Então eu vou fazer o quê? Vou zerar primeiro a minha provisão, olha, 2.900. Debitei 2.900 na minha provisão de crédito de liquidação duvidosa. E vou o quê? Vou creditar em reversão de provisão. Cadê a minha reversão de provisão? Aqui, ó. Reversão de provisão, 2.900. Certo? Então, zerei aqui, ó, a minha provisão de crédito de liquidação duvidosa. Agora eu preciso constituir uma nova provisão. Que ele me falou que é o quê? Ele falou que é 3%, ó, da conta clientes. Olha aqui a conta clientes. Então vai ser o quê? 70.000 vezes 3%. Então vai dar 2.100. Então já estou acreditando aqui, ó, provisão para crédito de liquidação duvidosa no valor de 2.100. Agora eu preciso o quê? Debitar aqui a despesa, né? A despesa com crédito de liquidação duvidosa. Vamos achar aqui, ó, a despesa com crédito de liquidação duvidosa. Aqui, ó. Então, vou debitar 2.100. Então, debitei despesa com crédito de liquidação duvidosa e creditei o quê? Provisão para créditos de liquidação duvidosa. E por último, o 8 ele fala assim, ó, o inventário final de mercadorias realizado em 31/12 de X3 apontou um estoque final no valor de 14.000. Então ele quer que você calcule o seu CMV, certo? Então, como é que eu vou calcular o meu CMV? Olha só, eu preciso olhar quais contas compõem aqui o CMV. Então vamos lá, vamos procurar aqui, ó. Olha só, compras. Compras vai afetar o meu CMV. Então, olha, eu tenho 120.000 de compras. Então eu vou lá no meu CMV. Aqui, ó, CMV. Vou debitar 120.000 e vou creditar na conta compras no valor de 120.000. Transferir o saldo, né? Aí, ó, abatimento sobre compras também, ó, é uma conta redutora da conta compras. Então vou fazer o quê? Vou debitar 4.500, ó lá, zerei o saldo e vou creditar na minha conta CMV 4.500. Depois aqui, ó, tem o que? Frete sobre compras. Vamos ver onde que está aqui, ó. Frete sobre compras. Ó lá, abatimento sobre compras. Agora aqui, ó, frete sobre compras no valor de 6.000. Então vou vir aqui no meu CMV, vou debitar 6.000 e creditar 6.000 aqui, ó, em frete sobre compras. Zerei também o saldo, certo? Depois aqui, ó, conta mercadorias, olha, preciso levar esse saldo para lá também, ó. Eu tenho 15.000 aqui, ó, de mercadorias. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ir aqui em CMV, vou debitar 15.000 e vou creditar 15.000 na conta mercadorias. Só que ele me falou que o saldo final, olha, tem que ser 14.000. Então ele está me falando que na conta mercadorias tem que aparecer 14.000 aqui. Então eu vou vir aqui, ó, 14.000 em mercadorias, certo? E agora eu vou creditar 14.000 no CMV, certo? Então calculei o meu custo da mercadoria vendida. Está dando 122.500. E não tem mais nenhum lançamento. Então o que ele fala? Agora ele fala aqui, ó, efetuar o lançamento do saldo, já fizemos, né? Apurar o razonete, ele fala aqui, ó, a provisão do imposto de renda, 30%. Como que eu vou calcular o imposto de renda? Preciso apurar o resultado do exercício. Para fazer isso eu preciso o quê? Finalizar minhas contas de resultado. Então,
Vamos lá, vamos finalizar as contas de resultado. 308 mil receita de vendas, despesa de salários 68 mil, frete sobre vendas 8.200, devolução de vendas 9 mil, despesas diversas 7.500, descontos financeiros concedidos 3.500, despesas de seguros 8.400, despesa de aluguel 44 mil, despesa de depreciação 400, despesas de cartório 690, despesas com refeições 2.650, despesa de condução 2.000, reversão de provisão 2.900, despesa com crédito de liquidação duvidosa 2.100, custo da mercadoria vendida 122.500. E na minha apuração do resultado do exercício, olha só como que eu fiquei. À minha esquerda as minhas despesas, à minha direita as minhas receitas. Então aqui, ó, receitas menos despesa me deu um lucro, né, de 28.755. Aí ele me falou assim, ó, para você calcular aqui, ó, o imposto de renda. Então ele fala aqui, ó, olha só, apurar, né, o resultado do exercício. Após a provisão de renda, né, distribuir aqui, ó, 30% do imposto de renda. Só que aqui o autor ele não falou, eu deixei essa anotação aqui, ó. Você precisa compensar o prejuízo aqui, ó, de 6.500 que ele tinha te dado aqui, ó. Ele tinha te dado aqui, ó, lucro ou prejuízo, ó, 6.500. Então, como é que você vai calcular esse imposto de renda? Olha só, o imposto de renda ele vai ser o que, ó? Vai ser 28.755. Peraí. 28.755 menos o que? O seu prejuízo, que foi de 6.500. Sobre este valor aqui, ó, de 22.255, você vai calcular 30%, que vai dar 6.676,50, que você vai arredondar para 6.677 para bater o exercício certinho. Então, 6.777. Então eu vou lançar aqui, ó, como imposto de renda a pagar, 6.677. Certo? Então me sobrou quanto, ó? Sobrou 22.078. Então esses 22.078 vai ser o que? Eu vou jogar na minha conta de lucros ou prejuízos acumulados. Certo? Deixa eu ver. Aqui, 22.078 é isso mesmo. Então, lucros ou prejuízos acumulados. Então ele falou para você distribuir, olha. Você vai distribuir para a reserva legal 5%. Certo? Então vamos lá. 5% deste valor vai ter que ir para a reserva legal. 1.104. Olha só, vamos colocar aqui, ó, na reserva legal. 1.104. Depois ele fala aqui, ó, dividendos a pagar. 25%, né? Deixa eu só verificar aqui, ó, se eu preciso compensar aqui o prejuízo na reserva legal. Eu acho que não, mas é isso mesmo, galera. Então, na reserva legal, eu não preciso compensar o prejuízo. Mas aqui, ó, no dividendos, ele fala que é 25% após a compensação dos prejuízos, né? Então, aqui, ó, vou calcular aqui a minha reserva legal. Então, seria o quê? 22.078 menos o meu prejuízo e vou multiplicar por 25%. 3.895. Então, dividendos 3.895. E ele fala ainda que, ó, que se sobrar um saldo, pode deixar aí que não tem problema. Ele fala assim, ó, o saldo permanecerá na conta lucros acumulados. E ele fala para você levantar um balanço, uma DRE e uma demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então vamos lá, aqui, ó, a nossa DRE, como que ela ficou? Vai ficar aqui, ó, receita de serviços, né, 308 mil, mais as devoluções de vendas, né, quer dizer, menos a devolução de venda, menos 9 mil, você vai ter uma receita líquida de vendas, 299.
Você vai tirar o custo da mercadoria vendida, vai chegar num resultado bruto com vendas. Aí você vai tirar suas despesas operacionais, adicionar outras receitas e chegará no resultado antes de receitas e despesas financeiras. Vai tirar os descontos financeiros concedidos, as despesas financeiras e vai chegar no resultado antes de impostos e participações. Vai tirar o imposto de renda e vai chegar no resultado líquido de 22.078. Certo? Tá aqui, ó, 22.078. O meu balanço, olha só como é que ele ficou, ó. O meu balanço ficou com o quê? Ativo circulante, caixa, depósitos bancários, clientes, menos a provisão para crédito de liquidação duvidosa e mercadorias. O ativo não circulante ficou com um grupo imobilizado, com terrenos, edifícios e a depreciação acumulada de edifícios. Já o passivo circulante fica com fornecedores, promissórias a pagar, duplicatas descontadas, encargos a apropriar, títulos a pagar no curto prazo, adiantamento de clientes, imposto de renda a pagar e dividendos a pagar. No passivo não circulante fica com exigível no longo prazo, o que? Títulos a pagar no longo prazo. Patrimônio líquido fica com capital, capital a integralizar, reserva legal, lucros e prejuízos acumulados. Então, o ativo batendo com o passivo mais o PL. E a demonstração da mutação do patrimônio líquido, olha só. Eu tinha um saldo inicial no capital de 50 mil, capital a integralizar menos 27.500. E tinha um prejuízo de 6.500, total 16 mil. Tive um lucro de 22.078, que eu distribuí da seguinte forma, olha só. Menos 1.104 desse lucro foi para minha reserva legal. E paguei aqui, ó, os dividendos de 3.895, certo? Então aí, essa é a DNPL. Então é isso aí, galera. Esse daí foi o exercício 7.22, é um exercício meio longo aí. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só dar um toque aí. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo exercício. Fui!